Então, galera, bom dia. Estamos aqui para mais uma live hoje. Hoje a gente vai entrar na parte da teoria do caos e qual é a relação que isso pode ter com uma situação atual, que é a atual pandemia que estamos vivendo da Covid-19, certo? Teremos aqui a professora Luciana, que dará início à nossa live. E junto com ela, eu também sou o professor Breno, professor de Física do Saber Mais. Iremos explicar algumas relações que teria com a teoria do caos e a Covid-19 a partir do momento do contágio, desse momento de pandemia que estamos vivendo, certo? É, esse é um conteúdo que ele vai ser interdisciplinar. Nós vamos envolver química, física e biologia na mesma live. Essa live tem o intuito de trabalhar com uma questão atual e bem séria e que muitas pessoas não entendem a gravidade e quanto podem maximizar os níveis de contágio e contaminação com os devidos cuidados não tomados, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. E aí, Lu, tudo bom? E aí, Breno, beleza, gente? Desculpa a falha técnica, eu tinha esquecido que o professor Breno não tinha Pois é, Instagram, mas é o que a gente sempre brinca aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, e, entendeu? E a gente vai levando dessa forma, né? Até porque, gente, vamos combinar, né? É a realidade de uma quarentena muito louca, né? Mas enfim. Então, Manu me falou que a câmera desse jeito fica melhor, então, Breno, bora seguir o barco juntos? bora. Mete bronca. Então tá, gente, vamos lá. Falando então do nosso tema. Então o tema de hoje vai ser, né, a teoria do caos. Então ela explica a importância da quarentena na pandemia de Covid-19, certo? Esse foi um estudo, tá, realizado por uma universidade de Santa Catarina, né, Joinville, ou seja, a UDESC, e aí eles concluíram, tipo, matematicamente, que a melhor forma de controlar a disseminação da doença é combinando dois fatores. Quais são? O isolamento, praticamente total, ou seja, alto grau de isolamento e vários níveis, perdão, e muitas testagens, certo? Então, vamos lá. Essa análise da pandemia, né, de Covid-19, então, como eu já falei, foi feita então por um grupo de pesquisadores da UDESC, que é a Universidade de Santa Catarina, localizada em Joinville. E esse estudo ele foi publicado agora, recentemente, no dia 28 de abril, no periódico científico Chaos, certo? E eles do tipo, graças a essas conclusões matemáticas, né, tipo, eles concluíram, tá, que as melhores estratégias, então, de prevenção do Covid-19, ou seja, né, do nosso coronavírus, é o quê? É aliar, então, altas taxas de isolamento com muitos testes, beleza? Tá? E o que foi assim, mais interessante que eu vi? Que o estudo ele foi realizado com dados oficiais, sacou? Tipo, de 9 países. Então, quais foram então esses países? Foi Brasil, China, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, França e Estados Unidos, sacas? E, tipo, e esses dados eles foram coletados até o dia 27 de março, né? E aí, o que foi logo, tipo, visto de cara? Que, assim, de acordo com esses dados oficiais, é, medidas não eficientes, tipo, ou seja, vamos lá, flexibilizar a quarentena, entendeu? Do tipo, reabertura de comércios, mesmo parcialmente, de escolas e afins, né? São ineficientes para quê? Para o achatamento da curva, né? Tipo, perdão, para o achatamento da curva de infecção pelo novo coronavírus, tá? Então, assim, isso a gente já sabe, a gente já tá de saco cheio de saber essas coisas. Só que, assim, o que foi mais interessante? Porque eles se basearam, então, em estudos matemáticos, para isso, na verdade, tipo, em contas, sacou? Ou seja, provando por A mais B,
né, como 2 mais 2 são 4, que você flexibilizar a quarentena, ao invés de achatar a curva de contaminação, o que vai acontecer? Na verdade, vai fazer com que essa curva ela suba, né? E suba realmente num grau bem elevado, beleza? E aí, como eu já tinha falado, eu vou entrar rapidamente para vocês conceitos básicos do que são os vírus, tá? Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, por quê? Porque, como eu já falei, a Carol, ela deu uma aula fantástica sobre vírus, só que assim, para o Breno entrar com a parte física e matemática da coisa, eu preciso dar essa introduçãozinha mais básica, né? Então, vamos lá, gente. Afinal, galera, caraca, meu cabelo, tipo, ele tá me incomodando porque eu tô numa transição capilar daquelas lascadas, né? Eu acho que eu deveria realmente, tipo, imitar o professor Breno, passar a máquina 2 aqui e É deixar crescer naturalmente, prático, rápido, como o né? corte da Tramontina. Pois é, vamos ver, né? Enfim, do jeito que eu sou meio maluca, quem sabe? Mas vamos lá. Então, galera, afinal, gente, o que é um vírus, né? Os vírus, eles são organismos muito, muito, muito pequenos, ou seja, tipo, a gente não consegue ver nenhum vírus a olho nu, somente através de, ai, falhou, tipo, de um microscópio, né? E, além disso, eles são organismos acelulares, tá? O que isso significa? Simples. Os vírus, eles não possuem célula, tá? A sua estrutura, tipo, ela é formada basicamente, né, por uma cápsula proteica que envolve o material genético. E esse material genético pode ser formado tanto por DNA, por RNA ou pelos dois, como é o caso do cita... Eu adoro essas palavras, mas vamos lá. Citamegalovírus. A professora de biologia que não sabe falar isso é uma coisa incrível, mas tudo bem, tá? E aí, o que acontece? No caso do coronavírus, especificamente, tá? O seu material genético, ele é formado, então, por RNA, né, de fita simples, ok? Em sentido positivo, beleza? O que isso, então, significa? O que é isso, tipo, na fila do pão? Isso significa que, tipo, essa fita simples, no sentido positivo, ela serve diretamente para quê? Para a síntese proteica, tá? E com isso, tipo, ocorre, então, uma maior velocidade na geração, tipo, de novas cópias desse vírus no interior da célula. Lembrando também que os vírus, eles são parasitas intracelulares, ou seja, do tipo, eles precisam da célula hospedeira para quê? Para eles se desenvolverem e para eles reproduzirem, tá? E aí, como é que eles se reproduzem, então, no interior da célula, certo? Eles se reproduzem, tipo, graças à inserção do seu material genético no interior dessa célula, e aí, com isso, após inserir o seu material genético no interior dessa célula, o vírus, ele começa a controlar, então, o metabolismo da célula hospedeira. Tranquilo? Beleza, tá? E aí vem aquela pergunta, Lu, então, o vírus do coronavírus, né? Vamos lá, o vírus do Covid-19, no caso do coronavírus, ele é mutante? Sim, não, talvez, eu tenho dúvida. Então, sim, ele é mutante, só que ele é pouco mutante. Se a gente for comparar, por exemplo, com um vírus, estilo vírus do HIV, que sofre muitas e muitas e muitas e muitas mutações, o coronavírus, ele tem poucas mutações. Lu, mas e aí? Por que não veio a cura? Por que não veio o tratamento? De fato, gente, o que resolveria mesmo para a gente acabar com essa pandemia seria, de fato, uma vacina, ok? Só que, assim, a gente tem dois problemas nessa vacina. Primeiro, realmente, produzi-la, né? E segundo, produzi-la em larga escala, do tipo de forma a atender bilhões de pessoas. Então, no caso do coronavírus, eu estava até debatendo isso mais cedo com o Breno, não é a questão do material genético que dificulta a produção da vacina, mas sim do tipo uma questão, como é que a gente pode falar, industrial, comercial, né, de produção mesmo, do tipo em larga escala, entendeu? E que detalhe, e que possa atingir toda a população mundial ao mesmo tempo. Então, vocês imaginam o trampo, né, que isso vai dar, tá? Então, tipo assim, é basicamente por isso. Né? E aí, uma coisa bem interessante em relação a isso, né, ao coronavírus como um todo,
é que do tipo que no coronavírus a gente pode ver claramente uma reação em cadeia. Por quê? Porque esse tipo de reação, tipo, ela se refere tipo, a qualquer reação cujo os seus subprodutos eles disparam do tipo uma sequência de reações idênticas, né? Que vão se repetindo tipo, até a sua matéria-prima se esgotar. Então é exatamente isso que a gente vê no coronavírus. Essa repetição e esse desencadeamento tipo, de reações assim idênticas e ao mesmo tempo tudo e, cara, até o esgotamento da sua matéria-prima. Tá, e aí? Né? Professor Breno, me corrija se eu estiver errada. Como é que a gente vai esgotar essa matéria-prima? Simples, gente. Com alguma medicação que de fato freie, tipo, ou se não, bloqueie essa transmissão. Porque hoje, por mais que a gente tenha medidas profiláticas, entendeu? Tipo, assim, medidas para poder evitar essa transmissão e evitar essa proliferação, enquanto a gente não tiver um medicamento eficiente, ou, detalhe, um lockdown no mundo inteiro, infelizmente a gente vai continuar tendo a transmissão, tá? E aí outro ponto tipo, interessantíssimo desse estudo, que agora o professor Breno vai falar, é sobre a teoria do caos. Tá, como assim? Do tipo, a teoria do caos, né, justamente tipo, para poder explicar a importância da quarentena no combate ao Covid-19. Como é que isso funciona? Para onde a gente vai? Para onde a gente vem? Aí agora Certo. eu vou deixar essa parte para o professor Breno. Então, valeu, professora Luciana. Então, gente, é o seguinte, para quem não me conhece, eu sou o Breno, de Física do Saber Mais, e entrando nessa questão de teoria do caos com uma pandemia e Covid-19, eu sei que o termo ele é bem sugestivo, teoria do caos. Realmente isso pode se tornar um caos, das pessoas ficarem com medo e tudo? Sim. Mas o ponto, a ideia dessa palavra não está relacionado a isso. A teoria do caos quer dizer que nós estamos ligando um contágio a uma desordem constante em que a gente vai ter no nosso mundo, na nossa realidade, uma desordem das coisas em que não é possível controlarmos. Um exemplo claro que eu posso dar disso daí é a própria temperatura. Se eu tiver um corpo que está aquecido perto de um corpo menos aquecido e eu colocar os dois próximos em um sistema isolado ou não, a troca de calor, que no caso vai ocasionar a minha temperatura resultante, a troca de calor entre esses dois corpos é inevitável. É algo que não está palpável a mim, nem a professora Luciana, nem a ninguém controlar. Os dois vão trocar calor da mesma forma. E como isso funciona em uma situação, em um cenário de pandemia, que nós temos um vírus todo o tempo em um alto contágio? O que ela estava explicando é que na nossa linha de contágio, nós teremos as pessoas que serão contaminadas. Sim, isso é inevitável? É, porque é um vírus e esse vírus ele vai se espalhar. Até então, nós não temos medidas que, de fato, comprovem uma vacina, um medicamento, algo que consiga combater esse vírus. Então, nós temos que tomar medidas, vamos dizer assim, medidas de precaução. Seria o uso de máscara, o isolamento social, distanciamento social. Todos esses fatores eles vão contribuir na minha linha temporal. Ou seja, uma linha temporal em que eu vou prolongar o tempo de contaminação. Não quer dizer que eu vou colocar pessoas contaminadas por mais tempo, mas não. Quer dizer que eu vou contaminar as pessoas de pouco em pouco. Eu contaminar não, gente, eu não tô com corona. Mas enfim, o vírus vai contaminar as pessoas de pouco em pouco. Então, o que nós queremos é o alargamento desse tempo, para que nós possamos trabalhar nós de forma em geral, principalmente a equipe de saúde, a parte econômica de cada país, para que ela possa criar uma logística que atenda à demanda de todas essas pessoas que já foram contaminadas. Então, qual é a importância de um isolamento social? Para eu entrar nisso e explicar junto com a teoria do caos, eu vou colocar um ponto do seguinte. Muitos de vocês já devem ter já ouviram falar de uma coisa chamada efeito borboleta, que ele vem de uma seguinte frase:
o simples bater de asas de uma borboleta, no caso eu estou no Brasil, eu vou falar o Brasil. O simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um furacão no Japão. Como assim? Lembra que eu te expliquei que a nossa realidade, o nosso universo, ele é uma constante desordem que nós não podemos organizar ou controlar? Há coisas que nós simplesmente aceitamos. Não estou falando isso de uma forma negativa, mas assim como eu coloquei o ponto da temperatura, eu não controlo a temperatura dos ambientes, eu não controlo a troca de calor entre corpos. Não sou eu e nem palpável a ninguém controlar isso. Então, essa desordem, ela ocasiona o que nós chamamos de entropia. O que vai ser a entropia? Ela vai ser o grau de desordem que eu tenho daquele sistema. Pode ser qualquer sistema? Qualquer um. Qualquer um. Pode ser um ônibus em movimento com 50 pessoas dentro. E, ao mesmo tempo, eu querer saber quantos são homens e quantos são mulheres. Vai depender de como o meu sistema está. Esse ônibus está parado ou em movimento? Se ele estiver em movimento, é muito mais difícil de eu conseguir avaliar quem é homem e mulher. Agora, se ele estiver parado, eu posso ter uma avaliação melhor. Mas isso eu estou falando de um referencial fora do ônibus. Mas só que esse sistema ele pode variar de infinitas formas, com certeza. Eu posso colocar desde um ônibus, a minha casa ou o planeta Terra, que é o que nós estamos trabalhando aqui agora. O que está acontecendo com o planeta Terra? Nós temos um vírus, que nós já temos conhecimento desse vírus, porém nós não temos a ferramenta de combater esse vírus, desse vírus não se espalhar na humanidade. O vírus vai se espalhar? Isso é fato. Não é algo que nós estamos conseguindo fazer agora. Mas o que nós queremos? Eu acho que, explicando isso em gráficos, muitas pessoas já devem estar enjoadas e realmente, às vezes, já deve até ter visto esse gráfico no jornal ou em algum lugar, que a gente vai ter um gráfico exponencial. O que vai ser um gráfico exponencial? Eu vou ter uma linha, em que essa linha de contaminação ela vai vir daqui, e aqui é o meu tempo. Aqui eu vou ter as pessoas contaminadas, e aqui eu vou ter o meu tempo. O que a gente quer nessa curva? Essa curva ela sempre vai tender ao infinito. Ou seja, eu quero dizer que vão ter infinitas pessoas contaminadas? Cara, se for pela lógica, sim. Porque nós pensamos em que o ser humano ele não vai se extinguir da Terra. Ele vai continuar vivendo na Terra, sempre vai ter reproduções, sempre vai nascer e vai morrer gente. Sei que isso soa até de uma forma um pouco trágica, mas é a vida, gente. Então, a gente sempre vai ter essa constante mudança. As pessoas morrem, pessoas nascem. Só que, no ponto em que eu coloco um vírus, uma contaminação, eu vou ter um número X de pessoas contaminadas lá em cima. Só que vamos supor que nós estamos nessa linha temporal. Ou seja, qual é a data de hoje? Hoje é 14 de maio, às 11h26 da manhã. Então, às 11h26 da manhã, eu tenho Y pessoas contaminadas. Y pode ser representado por qualquer número. No Brasil, eu acho que o número de contaminação está em 8.000. Posso estar errado com essa informação. Mas, enfim, se você for pegar o número de pessoas contaminadas no Brasil neste momento, vamos colocar que está nesse ponto da curva. Então, eu tenho um tempo aqui, ó, esse intervalo de tempo para essa contaminação. O que nós queremos com o isolamento social? O isolamento social é exatamente para eu conseguir achatar essa linha temporal e continuar com o mesmo nível de pessoas contaminadas. Ou seja, eu tenho um tempo bem maior para eu poder organizar. Eu falo de uma forma geral. Eu estou dizendo a equipe de saúde, o governo, todas essas questões que nós vamos ter políticas e sociais. Isso vai ser a organização. Então, esse achatamento é simplesmente em questão do tempo. É eu colocar um tempo a mais para que nós podemos criar uma logística de trabalhar de uma forma melhor com essas pessoas contaminadas. Outras pessoas vão se contaminar? Isso é fato. Esse gráfico não nega isso, porque a matemática ela vai ser uma coisa exata. Eu costumo dizer que a matemática ela é fria, porque ela fala a verdade. Ela simplesmente vai dizer, vai haver pessoas contaminadas? Sim. Mas tem como você prolongar esse tempo, nesse período de contaminação? Também. Por isso a importância do uso de máscaras,
Por isso a importância do isolamento social, a importância do distanciamento social. Então tudo isso às vezes pode soar um pouco alarmante, um pouco chato para diversas pessoas. Só que isso são medidas em que agora que nós não temos uma ferramenta mais eficaz contra esse vírus, ou seja, uma ferramenta a nível biológico, que nós conseguimos neutralizar esse vírus, então nós vamos ter que usar essas medidas mais paliativas. Por isso, nós teremos essas medidas. Então, vamos lá. O que seria esse efeito borboleta da teoria do caos que eu coloquei aqui agora? Ele veio de um cientista chamado Edward Lorenz. Edward Lorenz, ele era um meteorologista. Acho que eu falei certo. Então, ele fazia previsões do tempo, do clima. Tempo, quando eu falo, não estou falando de 1 hora, 1 segundo, 1 minuto. Estou falando de tempo relacionado a clima. Sol, chuva, enfim. É o tempo meteorológico mesmo. É, isso mesmo. Tempo meteorológico. Então, vamos lá. O que ele fez? Ele pegou dados, vamos supor, de 1 ano, do clima da região onde ele vive. Então, ele pegou esses dados, ou seja, 1º de janeiro está fazendo tantos graus, o vento está a tantos quilômetros por hora, estou tendo chuva de tantos milímetros, enfim. Utilizou sempre as mesmas ferramentas matemáticas e físicas para a sua base de dados. E ele foi acumulando esses dados durante anos. Só que os dados desse ano, eu vou tentar replicá-los no ano que vem. Uma forma mais fácil de entender isso daí é se hoje é 14 de... Hoje é de 14 maio de 2020. Hoje é 14 de maio de 2020, às 11 alguma coisa. Então, eu vou pegar esse dado de agora, eu tenho um clima de, não sei, 25 graus, um clima de vento fraco, vento a tantos quilômetros por hora, sem chuva, a tal temperatura. Ano que vem, nessa mesma data, eu vou tentar replicar o mesmo clima. Replicar, que eu falo, é tentar armazenar a mesma base de dados. Edward Lorenz, ele armazenava no seu computador, que era o LPD-130, que era o computador da época que ele tinha para armazenar essa base de dados. Essa base de dados dele, na sua ficha técnica, ela saía com 3 decimais. Por exemplo, eu tinha um número aqui 2 e tinha uma casa de 3 decimais, 001, certo? Só que esses foram os dados em que ele anotou em sua pasta pessoal. O armazenamento do computador armazenava a mesma base de dados, só que 2,0000001. Ou seja, o computador ele colocava 3 casas decimais a mais. Então, o que 3 casas decimais a mais significa? De um modo geral, é muito pouco. Porque a mesma coisa de eu estar te falando, 1 centavo é muita coisa? Cara, R$1 hoje em dia é pouca coisa. Agora, vá você dividir 1 centavo, sei lá, divide 1 centavo por 30. Divide 1 centavo por 30. Então, replica aquele 1 centavo. Então, vai virar uma coisa muito pequena. Então, eu vou ter um valorzinho que nem consigo dizer isso em uma moeda real. Certo? Breno, posso só fazer uma observação? Lógico, vai ter que rolar um momento da sacanagem entre a gente. Uhum. Depende, 1 centavo é pouca coisa, sim. Mas é muita coisa se você for pegar busão. Cara, porque tem cobrador, se tiver faltando 1 centavo, você não pega a porcaria do busão. Então, vamos lá, professor Breno. Depende do quê? Do referencial. Depende do referencial. Ainda bem que estamos na aula de física. Não vou deixar de falar essa frase. Tudo vai depender do referencial. Então, se é um referencial de um ônibus, 1 centavo custa muito, muito mesmo. Isso aí pode custar a sua viagem. Só que, se eu dividir esse 1 centavo ainda em 30 partes abaixo, esse 1 centavo vai valer menos ainda. Então, esse dado que o Lorenz pegou e jogou nos seus estudos e que ele viu que essa pequena parte decimal mudou o clima completamente. Então, se hoje é 14 de maio, às 11h30 de 2020, ano que vem, em 2021, nessa mesma data, nesse mesmo horário, aqui eu tô tendo um clima ameno, uma temperatura tranquila, uma temperatura ambiente de 25 graus, não está ventando muito. Só que nessa mesma data, nesse mesmo horário do ano que vem,
pode estar caindo um meteoro, uma tempestade aqui. E isso por conta de 3 decimais que passaram do cálculo dele. Então, e isso gerou o que chamamos de teoria do caos. Por isso ele colocou essa metáfora, que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um furacão lá na China. Ou seja, a borboleta, se você olhar, é uma coisa inofensiva. É uma coisa que você nem sente o deslocamento de ar com o bater das asas dela. Mas a nível entrópico, a nível de caos, eu causei uma desordem a mais naquele ambiente, que isso pode ser replicado de uma forma infinitesimal em outra parte do mundo. Entrando isso no contexto de vírus, eu queria dar o exemplo do... Fala o nome aí, Tchelo, de uma pessoa. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. Beleza, olha o tamanho desse nome. Lindo isso. Então vamos imaginar o seguinte, que o SARS-CoV-2, ele tem essa área aqui de deslocamento. Lógico que eu coloquei uma área irregular aqui. Essa área de deslocamento aqui é o SARS-CoV, ele está aqui inicialmente. Isso ele está em uma parte do dia, em um horário. Por exemplo, agora é 11h34, ele está dentro de casa. O SARS-CoV ele saiu e foi até o mercado. A ida dele ao mercado, ele encontrou mais uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Desse deslocamento dele para cá, ele falou simplesmente com essa pessoa A, certo? Então eu já tive um deslocamento do SARS-CoV para cá e ele conversou com a pessoa A. Essa pessoa A, ela pegou e foi para sua casa, em que na casa dela tinha mais 3 pessoas, certo? E o SARS-CoV, saindo da pessoa A, ele conversou também com a pessoa B. O SARS-CoV é uma pessoa muito carente ou uma pessoa muito querida. Interpretem da forma que quiser. Então, ele conversando com a pessoa B, essa pessoa B também era muito querida, se deslocou até outro ponto e conversou com mais 4 pessoas. Então, o que eu quero que você entenda? Que se o SARS-CoV tivesse contaminado com o Covid e ele passasse simplesmente para o A ou para o B, aqui eu já teria mais 3 pessoas que deslocaria o seu dia, no seu cotidiano, ia se deslocar dissipando esse vírus, o contágio, ou a pessoa B também, ou as duas ao mesmo tempo. Então, uma simples ação de A, que pode ser um bater de asas de uma borboleta, pode causar um tornado aqui ou aqui. Então, essa parte metafórica da frase, voltando para a parte de contágio, realmente pode acontecer. Uma simples pessoa contaminada, ela pode chegar a dissipar aquela contaminação em uma cidade ou um estado, dependendo do nível de deslocamento que essa pessoa vai ter e as outras pessoas vão ter. Isso é algo previsível? Jamais. Lembra que eu falei no início da aula que nós vivemos em uma desordem constante do universo e que há coisas que nós não podemos controlar. Seja a mudança de temperatura, seja a força gravitacional, seja, enfim, qualquer outra coisa que está ao nosso meio, há coisas que nós não controlamos. Então, a teoria do caos ela vai se relacionar com o tema atual dessa forma. E como é possível calcular isso? Não quero entrar muito no âmbito algébrico aqui, porque eu acho que fica algo muito denso para uma live. Só que se você quiser entender melhor sobre isso, tenho até indicações de formas mais suaves de você entender essa teoria, que é o tema disso daqui, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é um filme em que, em um ponto que o McFly ele está no passado, ele simplesmente conversar com o pai dele, ele já pode desordenar totalmente o futuro. Ele pode ou não existir mais, porque ele está numa linha temporal e o simples fato dele interagir com uma pessoa que era do futuro pode ter bagunçado tudo. No filme, eles colocam um ponto em que eles consigam prever o tempo. Só que isso já é comprovado que seria impossível você conseguir uma previsão de tempo. Nós, hoje em dia, temos tecnologia e precisão para pousar um carro em Marte. Mas nós não conseguiríamos prever o tempo de um mês seguinte. Por exemplo, se mês que vem, nesse horário, num dia do mês que vem, por exemplo, hoje é 14 do mês que vem, nesse mesmo horário,
Vai estar fazendo sol ou vai estar chovendo? Cara, não tem como você entrar. Você vai entrar num poço tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo, em que você nunca vai conseguir achar esse resultado. Tem como ter previsões? Sim, mas elas vão ser incertas porque vão trabalhar com infinitesimais, ou seja, coisas pequenas e infinitas. Então, eu acho que isso é muito pequeno. Deu para entender, Tia Lu? Ficou um pouco confuso. Ficou tranquilo, professor Breno. Agora é o seguinte, eu queria só te fazer uma pergunta. Então, a gente pode falar que a teoria do caos é a imprevisibilidade dentro de uma teoria prevista? É isso? Dentro de um cálculo previsto? Assim, a teoria do caos ela vai se basear no nível de entropia. E o que, que vai ser Prevista. entropia? É o nível de desordem que eu tenho daquele sistema. Ou seja, quanto mais eu sei, menos eu sei. Como é que eu posso explicar isso de uma forma melhor? Se eu tenho um sistema isolado, em que eu tenho 5 componentes, quanto mais eu sei desses componentes, mais eles podem estar desordenados dentro do meu sistema, certo? Porque esse sistema está isolado. Então, se nós colocarmos o sistema isolado planeta Terra, se nós colocarmos simplesmente o planeta Terra ele está sofrendo o que agora? Uma pandemia. Então, quanto mais eu pesquisar sobre essa pandemia, quanto mais eu me aprofundar nesses cálculos, maior vai ser o meu nível de contágio. Por quê? Ele vai sempre tender ao infinito. Então, o que, que nós temos que fazer aqui? Como essa é uma grandeza que depende do tempo, ou seja, tudo vai estar dependendo do tempo, então nós temos o quê? Trabalhar bem o nosso tempo. Então, a teoria do caos ela vai ser a análise dos resultados da desordem que eu posso ter daquele sistema, com uma previsão do tempo. Uhum, Eu não teria como sim. adivinhar se mês que vem vai estar chovendo ou fazendo sol nesse mesmo horário. Então, isso seria algo tão impreciso que eu não teria base de dados ou informações suficientes para comprovar isso. Deu para entender? Tranquilo. Ou seja, eu brinco então que é o seguinte, tá? Lógico, gente, uma aula minha e do Breno, se a gente não falar alguma besteira, não é aula nossa. Vamos lá. Se a gente, então, não ficar em isolamento social, se a gente não lavar as mãos, usar álcool em gel e tudo, cara, pra mim só tem um índice, entendeu? Tipo, batata nesses casos. É o IVDM, é o índice de vai da merdabilidade, como já dizia meu querido do esposo Cássio, sacou? Eu, eu acho que é o É seguinte, nesse se é momento que pra a gente você escuta prever, aquela frasezinha do Nascimento falando, já falei que vai dar merda isso. ou como a gente sempre canta lá no Saber Mais, vai dar merda, vai dar Vai merda. dar merda, vai. Ou Então, eu seja, acho que é bem por é, aí a situação que, de fato, a gente sim, realmente se encontra, né? É o famoso IVDM, por mais que tenhamos a entropia, tenhamos a teoria do caos, se a gente não tomar essas medidas até, enfim, sair um medicamento preciso, ou se não, sair uma vacina que, né, acabe com o coronavírus, o IVDM ele vai assim aumentar a curva, ele é uma ixi, grandeza, gigante. ele é uma grandeza muito palpável nesse momento. Exatamente. Pode-se falar, então, que ele é uma grandeza escalar ou vetorial, né? O nosso Cara, IVDM. eu diria que escalar, porque o nível de dar merda, você não precisa. Não, acho que até vetorial, porque você tem que saber para onde a Vetorial, merda né? vai e o que, que ela vai fazer. Então há coisas que realmente você olha e sabe que vai dar merda. Entendeu? É justamente isso que a gente está vivendo hoje, né? Mas, Então eu acho bom, que, para professor, explicar, rapidinho, para explicar essa parte claro. do que seria o efeito borboleta, entra a seguinte, não sei se seria algo é algo metafórico, que diz o seguinte: se o bater das asas de uma borboleta pode causar uma tempestade de átomos interagindo pode causar todas as borboletas. O que isso significa? Todos nós, toda matéria, ela é composta de átomos. Inclusive, a fita genética de qualquer ser vivo, ela vai formar de uma fita tridimensional em que ela tem que ter um código certinho.
ela vai ter que ter um código, uma simetria sempre para replicar sempre aquele tipo de ser, certo? No Então, onde caso, eu... só, Sim, você me perdão, complementa só melhor te, ainda nisso aí. desculpa, só te dando, tipo, né, um adendo geral. No caso do DNA, tá? A gente tem uma dupla fita, beleza? Do tipo, ela é espiralada, sacou? Tipo, formando uma hélice. E essa dupla fita, ela é formada pelas bases nitrogenadas, né? Por sequências de bases nitrogenadas. Já o RNA, ele é uma fita simples, entendeu? Assim, vamos lá. O DNA ele é formado tipo, de uma dupla hélice, tá? E o RNA, por ele ser uma fita simples, ele tem uma forma mais ou menos espiralada. Então é por isso que do tipo que assim, a gente tem até uma certa dificuldade também de fazer uma vacina, ok, eficiente para alguns vírus, como eu já tinha falado, como por exemplo o vírus HIV, que tem do tipo muitas e muitas e muitas e muitas mutações. Porque se fosse fácil, se fosse simples, certamente do tipo a cura para AIDS já teria sido descoberta há muitos e muitos anos. E essa mutação, ela é algo entrópico dentro, ela é algo que envolve a entropia dentro da estrutura da célula ou do DNA. Por quê? Do O DNA. DNA ele vai ter que ter uma sequência, como você falou, o DNA ele vai ter que ter uma sequência certinha. Só que essa sequência elas são formados a nível muito pequeno de átomos próximos uns aos outros e vibrando. Então a vibração desse átomo pode ocasionar o deslocamento de um átomo, nem que for mínimo, mínimo mesmo. Uma coisa muito pequena que você tiver é menor ainda. Então ele se desloca um pouquinho e modifica totalmente a estrutura dessa célula. Ou, enfim, da célula, porque vai ser o que vai resultar. Assim, Vai modificar sim. totalmente a estrutura desse DNA. Então, modificando a estrutura desse DNA é o que nós chamamos de mutação. Então, a mutação pode ser medida ou o nível de mutação pode ser buscado matematicamente através de quê? O nível de entropia que eu vou ter dentro desse DNA. Então, essa é a ligação maior que a gente tem em que a entropia está presente em tudo, galera. Tudo, 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 tudo que você for pensar, você vai estar relacionando a teoria do caos ou a entropia, porque ela vai medir o grau de desorganização. Então, eu consigo entender a bagunça do universo. Entendendo isso, eu entendo menos ainda o que está acontecendo, certo? É a famosa frasezinha, né? Me desorganizando, eu posso me organizar. Isso, exatamente. Né? Até porque também, tipo, a física e a biologia juntas, né? Tem que dar alguma uma música ou alguma poesia. Ou se não, também um IVDM daqueles. Tem que ter. Então, eu acho que ficou de uma forma clara isso daí. Você acha que ficou faltando explicar algo, Tchelo, relacionado à biologia, que eu possa envolver entropia? Não. Ou a teoria do Professor caos? Breno, não, é basicamente isso, né? É só para poder complementar, então, a tua explicação em relação às mutações, mais uma vez. O vírus, quando ele entra na célula, tipo, quando ele penetra na célula, ele muda, ele modifica o metabolismo da célula hospedeira. Quando a gente tem essa modificação metabólica, a gente tem um processo, digamos, mais acelerado dessas mutações. É a mesma coisa, por exemplo, tá, você tá querendo do tipo emagrecer, tá? Bizarramente, gente, beleza? Eu não sou da área de educação física, enfim. Mas vamos lá, quando você quer do tipo emagrecer, o que que você faz? Cara, você acelera o teu metabolismo. Então, isso não deixa também, tipo, de ser entre muitas, muitas, muitas aspas mesmo, né? Um tipo de mutação. Você tá, tipo, mutando, você tá fazendo uma reprogramação ali, para quê? Para que o teu corpo entenda, sacou? De alguma forma que o teu metabolismo ele tem que ser acelerado para ter essa queima de gordura, ou seja, para ter esse gasto calórico. Então, é mais ou menos isso o que ocorre, assim, né, com o vírus dentro de uma célula hospedeira. Ele realmente ele modifica o seu metabolismo e aí com isso acelera então todo o processo de mutação. Tranquilo, Né? perfeito. Bom, biologicamente falando, assim, eu acho que é basicamente isso. Fisicamente falando, professor Breno, tem mais algum adendo, mais alguma questão?
Eu acho que fisicamente falando, essa questão de mutação, eu acho que entraria no ponto do seguinte: todo mundo sabe fazer gelo, eu espero. Quem não sabe é só a receita, receita, ó, aqui é conteúdo. Ó, Você pega um recipiente, você enche ele de água líquida e coloca no seu congelador. Passado alguns instantes, magicamente aquilo ali vai estar sólido. Se eu replicar isso aí inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, sempre vai ficar sólido? Sempre é o certo. sempre. Agora, o dia que eu colocar no congelador durante o mesmo período, o mesmo tempo, e aquilo ali não ficar sólido, é sinal que houve alguma mutação naquilo ali em que aquilo ali não é água. Não pode ser, porque se for água, ela tem que sempre seguir o mesmo padrão. Voltando ao nível de entropia, então a entropia desse sistema ele vai ser alto ou vai ser baixo? A entropia desse sistema ela vai ser negativa, ela vai ser muito baixa. Por quê? Eu sei exatamente o que vai acontecer. Então as coisas elas estão bem ordenadas ali, entendeu? Então não teria muito caos em fazer o gelo. Agora, se eu botasse outras condições, eu ter que fazer gelo em uma parte gelada mais próxima a uma fogueira. Então, tipo assim, eu já compliquei mais o meu sistema. Então, é aí que eu aumentaria o caos do meu sistema. O meu sistema ele poderia se desordenar de uma forma inesperada. Ou seja, eu não sei em que momento aquele gelo iria congelar, ou se ele iria congelar, ou se ele nem congelaria, certo? Então, botando do ponto físico, as mutações, elas não devem acontecer, porque se acontecer, a nossa realidade ela vai estar bem comprometida. E no ponto biológico, tá? Se não ocorrerem mutações, não há desenvolvimento. Ponto. Né? Afinal, o nosso organismo, né, assim, enfim, do tipo, ao longo do milhões de anos, entendeu? Ele foi sofrendo mutações, tá? Tanto nas células quanto nos tecidos e nos órgãos, para que a gente tivesse essa estrutura corporal que nós temos hoje. Então, para a física, a mutação é algo péssimo. Para a biologia, sem mutação, a gente também não tem a famosa lei da seleção natural. Certo? Beleza? O ponto, Tchelo, é que nem para física é algo péssimo, entendeu? Por exemplo, para física, não, Aham, não que seja algo péssimo, mas a mutação entendi. ela sempre tem que ocorrer da mesma forma. É isso que eu estou falando. Entendi. Por exemplo, Ah, eu tá. não Aham. posso congelar a água e ela virar outra coisa. Ela tem que virar água. Ah, o que eu estou Ah, falando da sim. biologia é o seguinte: se o DNA ele sofreu uma mutação muito errada, então aí nós teríamos doenças. Acho que a anemia falciforme é um exemplo disso, não é? É um exemplo, Que sim, é de um mutação. exemplo Aham. de uma mutação que a pessoa, o indivíduo que tiver essa doença, ele não vai conseguir viver de uma forma mais tranquila se ele não tivesse, entendeu? Tipo, ele vai ter etapas a mais que ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que ter uma adaptação maior com isso, né? Então, o que eu falo da física é, as mutações elas ocorrem, mas elas devem sempre ocorrer da mesma forma. Porque se modificar Entendi. algo ali, é sinal que a estrutura universal daquilo ali se modificou. Ou seja, vai dar merda. Vai dar É, merda. peraí. Tranquilo, Tibrano. Agora sim, ficou realmente claro. Gente, olha só, eu nunca menti pra ninguém, tá? Eu sou uma porta física. Assim, eu me desafiei a aprender química, eu me desafiei a aprender matemática, mas física não. Eu tive uma tia, a Tia Nê, ela chegou a fazer física, inclusive onde o Breno faz, na Católica. Cara, na real, acho que eu tenho traumas, assim, tipo, de infância. Todo mundo fala assim, Lu, cumpre mais esse desafio na tua vida, aprender física. De jeito nenhum. A minha cota tipo, de loucura e de insanidade mental, cara, parou por aqui. Tá? Eu já fiz 33 anos, eu já tô ficando relativamente velha, tá? Daqui a pouco, do tipo, a minha curva, ela literalmente, ela só vai declinar. Então, assim, eu prefiro gastar a minha bufa, sei lá, do tipo, aprendendo coisas úteis. Como fazer uma mesa de pallet, né? Isso. Para minha nova casa, porque aí eu utilizo assim alguns conhecimentos matemáticos que eu tenho, então, cara, para mim parou por aí, mas Só o enfim, mas essencial, tá né? Só o tranquilo. essencial. É melhor evitar a fadiga. Exatamente. Evitar a fadiga. Exatamente. Não é que eu não sei, eu sei, eu só quero evitar a fadiga, ué. Tipo isso, é que nem assim, o professor Vitão, quando ele quer me sacanear, né, gente, pra quem não sabe, eu também me arrisco a dar, de vez em nunca, algumas aulas de química, ele, Lu,
dar uma aula de estequiometria. Ai, eu paro, respiro fundo para não mandá-lo para, né, para aquele lugarzinho conhecimento para o restante do mundo, né? Mas enfim, tio Breno, o nosso tempo já está praticamente se esgotando. Gente, se Sim, deixasse eu e o Breno, a gente, cara, a gente vai tipo dar live o dia inteiro, que é uma coisa que a gente gosta, ainda mais, né, essa dupla dinâmica que, nas exatamente. palavras da Manu e da Lorena, a gente está com o terror e pânico dentro do Saber Mais, né? Mas é isso, gente. Eu acho que. Tio Breno, você tem mais alguma coisa para poder falar? Não, eu acho que toda essa parte de entropia, toda essa parte da física, eu espero ter conseguido explicar para todo mundo. E, acima de tudo, eu espero que as pessoas tenham entendido, porque apesar de ser algo bem complexo, cientificamente falando, na matemática ou na física, é algo que se aplica no nosso cotidiano todo o tempo. Então, para muitos que têm essa visão, tipo, para que serve isso? Para que serve a física? Para que serve a biologia? Então, gente, serve exatamente para isso, para situações em que nós estamos vivendo, como a situação atual de uma pandemia, de uma coisa, de uma novidade para os seres humanos e um obstáculo que a gente vai ter que vencer. Então, dê valor na ciência, dê valor nos pesquisadores e, acima de tudo, seja um cientista. Também entenda, não estou falando para você ser a pessoa que vá a fundo nisso daí, que acha a cura, ou seja também, mas só que o seguinte, sempre dê valor à ciência e ao conhecimento, é isso daí que pode salvar a gente. Certeza, gente. E é aquela história, galera. Vamos ficar em casa, né? Vamos sair somente para o essencial e tudo, porque é o seguinte, pegando já mesmo, já para concluir a nossa aula, tipo, eu tô mó triste, porque foi muito bom dar essa aula com o Breno, tá? Países como a China e como a Alemanha, que resolveram tentar voltar ao normal, acho que tá todo mundo de saco cheio de ver isso nos jornais, mas a gente realmente precisa falar. Eu tô pegando o exemplo desses dois países porque são os que mais estão em voga nesse momento. Eles se lascaram, né? Desculpa, eu não tenho uma outra palavra. Então, o que que aconteceu? Pessoas que eram assintomáticas, tá? Que estavam assintomáticas, porque vamos lembrar que a maioria das pessoas tem o vírus, mas elas são assintomáticas, elas começaram tipo, a passar esse vírus. Então, uma curva que já estava do tipo de achatada, né, para declinando, infelizmente, ela voltou a subir. Então, assim, a gente tem esses exemplos. Então, galera, bora ficar em casa, sacou? Bora se cuidar. Máscarazinha se for sair, muito, muito, muito álcool em gel. Ah, mas resseca. O problema é seu se ressecar, bichão. Tá? Chega em casa, tá com Nívea, tá com Passa um Monange. Monange, um Exatamente, cremezinho. passa o Monange, né? Que vai ficar tudo certo. Tá, gente? Então é isso. Muito obrigada pela audiência, por ter assistido essa nossa aulinha. E como o Breno falou, galera, vamos valorizar a pesquisa e principalmente os pesquisadores brasileiros. A gente tem muita gente boa no Brasil, mas que não está tendo recurso e que não está tendo incentivo. Então faça que nem a gente, tá? Tipo, leiam, estudem trabalhos de pesquisadores brasileiros e passem isso adiante. Vamos fazer essa corrente do bem, sacou? Vamos ajudar a galera que continua firme e forte nas universidades, entendeu? Buscando alguma solução para essa crise, para essa pandemia que a gente está vivendo. Esse é o meu recado, né? Literalmente o hashtag fica a dica da Tia Lu. É isso aí. Certinho. Então tá bom, gente. Obrigada, beijo. Professor Breno, obrigada por ter aceito esse meu convite maluco, em cima da hora. E, galera, espero de coração que vocês tenham gostado da nossa live. Tá É isso bom? aí, gente. Vou encerrar a live aqui, Lu. Beijo. Agradeço muito aí essa oportunidade que a gente teve. Espero que esse conteúdo tenha ficado massa pra caramba. E é isso aí, gente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Um bom dia. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Valeu. Beijo, gente. Boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Vamos!